Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Preciso dizer qual é o meu lugar de fala, tá? Meu lugar de fala é da escola pública, é da Ceilândia. Embora eu esteja na Universidade de Brasília, eu moro em Ceilândia há 30 anos e não tenho planos de ir embora daqui, nem mesmo quando eu tive a fatídica passagem, história, quando eu fiquei, assim, viúva, 2 anos atrás, né, perdi minha companheira e me ofereceram um apartamento funcional e não tenho planos de sair da Ceilândia, então eu vim da escola pública, fiz escola normal em Ceilândia e atuo na Ceilândia. Eu costumo dizer que a minha cadeira na universidade é da Ceilândia, e é da Samambaia, e é de Taguatinga, e é da rede pública, e qualquer espaço que me abrirem para falar, eu vou fazer questão de ocupar, tá? Meu lugar de fala é da história. Eu sou historiador de formação, fui normalista, fiz pedagogia, e é de um professor que reconhece que nós vivemos em um país racista, machista, classista, homofóbico, preconceituoso e extremamente, muito desigual. Então, se a gente não reconhecer isso, a gente não anda. Essa é a primeira fala. Se a gente não tiver esse reconhecimento, essa noção de firmeza de terra, de lugar de fala, a gente não caminha, tá? Então, eu tenho um prazer enorme de estar dialogando com vocês, e vocês conseguiram, por meio da professora Graça, a quem eu quero agradecer publicamente aqui, ela me laçou, literalmente, nos contatos que conseguiu, e foi a última regional que conseguiu agendar comigo antes do início do semestre letivo, né? Nós retomamos o semestre letivo na universidade agora, e eu não consigo mais fechar com ninguém no próximo mês. Me parece que eu estou fechando com a regional do Recanto das Emas, mas só para o final de setembro, porque é muita coisa. Eu tento atender o máximo de pessoas possível, porque a universidade não pode criar muros em volta dela. Só existe mestre e doutor em educação, porque existe escola pública. E é pela escola pública que eu estou na universidade. Se eu não acreditasse nisso, eu não tinha ficado 15 anos na rede pública de ensino. Eu comecei muito cedo, ainda com o curso de magistério. Estou feliz com essa sala cheia. Estou contente de ver tantos amigos, tantas amigas aqui. A professora Claudelis trabalhou comigo mais de 10 anos aqui no Penorte, uma amiga, e a minha vizinha, viu? Quem quiser os livros aí, pode falar com ela, que ela mora no meu bloco aqui em Ceilândia. Então, estou vendo uma aluna minha aqui, Mara Rúbia, da turma do mestrado, bem-vinda, e outras pessoas que eu devo conhecer aí também, mas não dá para acompanhar muito. Então, quero de novo agradecer à professora Graça pelo cuidado que teve, na insistência, no trato. Não é porque eu não queria, era questão de agenda. E vocês, mais do que ninguém, sabem que a gente está trabalhando 1000 vezes mais nesse ensino remoto. O cansaço é grande, a gente tem o psicológico extremamente abalado. Eu mesmo fui contaminado pela Covid no mês de junho por causa de um vacilo aqui no elevador do condomínio. Não tenho olfato e paladar até hoje, 60 dias. É desgastante. Eu sou relativamente jovem, a única comorbidade que eu tenho é pressão alta. Então, é uma pandemia de verdade. Não tenho nem previsão de retorno de olfato e paladar. Eu estou sendo acompanhado por 2 médicos. E, assim, TT, tô vendo TT aqui agora. Hoje, desculpa, é porque eu vou vendo as pessoas que trabalharam Amo comigo. você! Foi quase minha professora. Vou entregar, Não hein? fala isso, Tiago! Mas é porque eu sempre fui. Você começou muito jovem e eu fui precoce, tá bom? Gente, e assim, eu quero dizer e repetir, vocês vão me ouvir muito dizer isso, que o que nós não estamos fazendo, ou estamos sendo forçados a fazer, não é educação à distância, é ensino remoto. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente compactuar com a ideia de que é educação à distância, nós vamos alimentar esse governo sem vergonha que está no poder, depois que isso tudo passar. Sabe por quê? Porque vai ser muito bom pagar um professor para dar aula para 1000 alunos, um professor de história para dar aula para 1000 alunos, do que você ter 10 professores. Então, cuidado com isso. Educar é um ato político, eu não me canso de falar disso, e nós, apesar das dificuldades políticas, estruturais, econômicas que nós temos, nós não podemos cansar de falar da nossa atividade, do nosso ofício. Médico não se cansa de falar de medicina, advogado não se cansa de falar do meio jurídico, veterinário não se cansa de falar de bicho, e professor não pode se cansar de falar de educação. Quando a gente se cansa, vem a Xuxa, o Alexandre Frota, o Todos pela Educação, que eu chamo de Todos pela Enganação, aquele povo pilantra, que só quer ganhar dinheiro com a educação pública. Eu fiz uma webinar com eles, acabei com eles.
numa live, assim, ficaram desnorteados, porque eu venho da história com a formação consolidada de chão de escola, já fui administrativo, já fui coordenador pedagógico, ocupei o espaço por meio de concurso público numa das melhores universidades públicas do país, lidando com política curricular, que é uma trincheira. A minha área de pesquisa de investigação lida com aquelas questões que ninguém quer responder, mas que tem sempre um engraçadinho, que tem o poder da caneta que manda a gente trabalhar, do tipo, o que tem que ser ensinado, por que tem que ser ensinado, para quem, como e para quê. Isso é o currículo. E vocês que estão ocupando a função de coordenador pedagógico estão sendo vidraça, são a vidraça. Todo mundo quer ser pedra na escola, ninguém quer ser a vidraça. É uma beleza isso. E a função de coordenador pedagógico talvez seja a mais complexa de todas. Porque quando tudo vai bem, é mérito dos professores. Quando tudo vai mal, a culpa é de vocês. A verdade é essa. Então, eu estou começando com uma fala um pouco mais de acolhimento mesmo, mas tem um pouquinho de teoria aqui, viu? E eu quero aqui o Drummond, né, que foi o nosso deleite aqui, dispensa comentários. Mas eu trago aqui também duas frases reflexivas, porque eu venho de uma escola normal de Ceilândia que me formou enquanto caráter, e era uma escola absolutamente preocupada com a emancipação humana, de uma formação teórica e prática absurda. Quem eu sou hoje, eu devo muito à Escola Normal de Ceilândia, como muitos aqui devem ter feito, as escolas normais aí, né, o CTS de Taguatinga, enfim. E eu trago duas personalidades da minha área, muito próximos de mim, que um deles é o Darcy Ribeiro, o antropólogo Darcy Ribeiro, que traz uma frase que dói lá no fundo daqueles que, de fato, são comprometidos com a educação, que é, olha só, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Esse projeto começou, gente, em 1497, quando espanhóis e portugueses invadiram aqui e dividiram a terra que não era deles. Eu tenho a impressão de que o primeiro membro da família Roriz pisou aqui naquela época, porque foi a primeira experiência de grilagem de terra. O nome que a gente dá é crime, né? Você dividir uma terra que não é sua em lote e ainda vender. E ainda escolheram a data que isso ia ser oficializado e iam vender os pedaços de terra, era 1500. E a gente ainda tinha que chegar aqui na semana da Páscoa, porque Portugal era um país católico. Então, aquela experiência começou a derrocada do projeto de educação brasileiro, que nunca foi emancipador, iluminista, jamais, e que as coisas melhoraram um pouquinho, quando a gente entrou na República, embora tenha sido uma república militarizada. Não podemos esquecer disso, né? E que a Igreja Católica tomou a frente daquele movimento, ok? Como em várias passagens da nossa história. Então, quando o Darcy Ribeiro nos diz que a crise da educação não é uma crise, é um projeto, a gente tem que se perguntar quem é que toda a vida brigou para estar à frente da pasta da educação. Seja no âmbito federal, desde 1934, quando Getúlio Vargas criou o MEC. E o Getúlio Vargas criou o MEC não é porque ele era bonzinho e populista, não. É porque havia uma pressão enorme dos Estados Unidos da América para que houvesse escola pública, para que os estadunidenses vendessem a apostila traduzida para a língua portuguesa e ganhassem muito dinheiro com isso. E para que o ensino religioso fosse oficializado. Por isso que a Igreja Católica apoiou. Começa por aí, né? A gente na história é enjoado, né? A gente já chega, como diziam os alunos do ensino médio, na voadora. É assim que começa, né? Ó, outra coisa, outro detalhe. A gente não pode esquecer também que o nosso país negou acesso à escola pública às mulheres negras, sobretudo, às crianças com deficiência, aos pobres. Todas essas pessoas tiveram seu direito negado. O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, negro, epilético, filho de uma negra, assistia a aula vendendo bala de cima de uma árvore. Aí, há 10 anos atrás, a Caixa Econômica, que é um banco público, me faz um comercial do Machado de Assis branco. É uma coisa surreal. Eu estou falando isso, gente, porque a minha formação na pós-graduação Lato Sensu foi em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. E eu não acho que esse país vai para frente enquanto a gente não resolver o problema do racismo. Em toda fala que eu vou, eu trago isso, tá? É impossível falar de classe social sem falar de raça. Então, que nós que estamos à frente aí de um projeto de escola pública, que a gente consiga desmontar esse projeto de crise, que seja um projeto emancipador, tá? A gente não serve a governo, a gente serve a um Estado, isso é muito importante de pontuar, mas quem está na linha de frente da gestão pública sofre com isso também, porque às vezes precisa implementar programas que vocês não foram autores desses programas, é ou não é?
E aí você tem que dar o sorrisinho amarelo na frente dos professores e dizer, tem que fazer. Como é que a gente resolve isso? Sei não, nem olha para mim, tá? Eu vou trazer alguns pontos de reflexão para ver se a gente chega a algumas respostas para que a gente não sofra tanto, tá bom? A outra fala vem lá da Inglaterra, tá? A gente usa o que os europeus têm de bom. É difícil achar alguma coisa, sem ser muito bairrista, mas eu ainda acho. Né? Eu prefiro os africanos, por motivos óbvios. Mas o Peter Burke, que é um historiador de referência, ele vai nos dizer o seguinte: a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, nesse sentido, a sociedade brasileira quer esquecer a todo custo que nós fomos uma ex-colônia de Portugal, que nós tivemos 2 ditaduras militares, que nós tivemos uma religião oficial, que o país oficialmente não é laico, coisa nenhuma. É só parar para olhar o que tem nos símbolos das instituições públicas por aí, e a gente precisa discutir isso, tá? Então, para dizer isso para vocês, é só abertura, tá bom? É para dizer também que a gente não vive um ano de 2020 nada normal. A pandemia destruiu famílias inteiras e nós estamos longe de chegar ao final disso. O Brasil republicano nunca passou por uma guerra civil e talvez por isso a gente não sabe o que é contingenciar pessoas, contingenciar gastos, redirecionar a economia, fazer projeto de educação fora do ambiente escolar. E não é culpa nossa. Absolutamente. Mas uma coisa de positivo nós precisamos tirar disso tudo. As famílias estão vendo o valor que o professor tem. Precisa enxergar isso. E a gente precisa ampliar isso depois que o novo normal chegar. Sabe? Muita gente não suporta mais nem olhar para o próprio filho em casa. E muitos professores da rede privada ou ficaram desempregados ou estão sofrendo, tendo que ser youtubers, tendo que ser produtor de material digital da rede pública também. Só que na rede privada a coisa é um pouco mais complexa, sabe? Porque muita gente não tem noção de que o ensino remoto, ele não é a transposição do que é o presencial para o remoto. Você não pode dar 6 aulas do jeito que você dava 6 aulas no presencial no modelo remoto. Tem que baixar a bola das expectativas. E eu vou falar disso no final desculpa, gente, mal de professor de didática, tá? No final da nossa conversa aqui, quando eu for falar do currículo de transição, tá? Foi a categoria que eu cunhei, que eu criei no meio dessa pandemia, entre ficar doente, ser pai, ser tutor do meu filho, e ser professor, e atender 7 mestrandos que eu tenho sob minha orientação, aliás, 6, que uma defendeu, a gente vai produzindo também para tentar não sofrer tanto. Eu volto a repetir, ocupemos o nosso espaço. A gente não foi convidado para discutir, por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Essa porqueira foi aprovada sem um professor de rede pública ter sido convidado. As redes públicas que fizeram isso, o DF foi uma das poucas que ainda convidou. No resto do Brasil não houve esse convite. E aí quem ocupou esses espaços foi Fundação Lema, Roberto Marinho, Itaú, Natura, todo esse povo que diz que é interessado em educação pública, e a gente sabe que não é, tá? Então, assim, eu dividi minha fala em 4 pedaços, virou 5, né? Porque esse primeiro eu não ia falar isso tudo, não, mas o Drummond me instigou, né? Então, eu vou falar um pouquinho do contexto político atual, eu só dei pinceladas. Depois eu vou falar sobre coordenação pedagógica na escola, afinal de contas, por quê e para quê. Depois eu vou falar sobre prática pedagógica no ensino remoto. É a nossa atual. Infelizmente, eu não vejo volta presencial antes do meio do ano que vem, na atuada que nós vamos, está complicado. A Fundação Fiocruz, que é a mais respeitada aqui na América do Sul, diz que só vai produzir vacina em abril. Eu acho complicado voltar na rede pública sem vacina. Se a produção da vacina mais certeira é a de Oxford, e só vai ser feita em abril, nós não vamos conseguir imunizar ninguém antes de julho. São previsões, gente, são previsões. Então, o fato é que esse ensino remoto, ele vai ficar durante algum tempo, tá? E que a gente consiga tirar alguma coisa boa disso, né? Ó, e a última parte são as considerações importantes. Então, olha só, eu vou começar pela parte comercial, que eu sou péssimo vendedor, mas como tem editora por trás também, a gente não vive sem parceria, né? Eu quero agradecer aqui a editora Kiron, é a editora que eu trabalho, e parte do que eu vou falar, gente, tá nesse livro aqui pequenininho, que eu tive o prazer de organizar com o professor Erisevelton, meu amigo de longa data, conhecidíssimo de vocês, da rede pública. Ele é meu parceiro, acho que hoje ele está vice-diretor da Escola Classe, não vou lembrar, de Taguatinga, tá? E ele é doutor em avaliação, eu no currículo, e a gente resolveu escrever uma série de livros. O primeiro, o encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica.
Então, esse trata de coordenação pedagógica. Vocês podem adquirir direto no site da editora, no Amazon, tem pro Kindle, tem o e-book, direto comigo aqui, facinho de me encontrar. Eu moro aqui no que eles chamam de show de morar aqui na Ceilândia, no Sesc. Pede para a Claudelice, colega de vocês aí da Samambaia, ela mora aqui na minha torre, no meu bloco, tá? Vocês conseguem aqui comigo por um preço melhor, ainda leva autógrafo quem quiser. O outro livro, foi lançado esse ano, é sobre currículo integrado. Sabe essa, eu chamo de nojeira, que todo mundo acha que para resolver o problema da educação é educação de tempo integral, enfim, os meninos na escola, tá tudo resolvido. Ninguém discute o que é eixo transversal e eixo estruturante. O nosso currículo lindo em movimento, que está cheio de defeito, eu já falei isso para a Edileuza, que hoje é minha colega lá de departamento, Edileuza Fernandes da Silva, nossa ex-subsecretária. A gente vive em banca e eu vivo brigando com ela. A gente é amigo, hein? Fala para ela, ó, você fez um monte de cagada lá, porque ninguém te ajudou direito, e agora você volta lá e conserta. O currículo em movimento, desculpa pela palavra, tá gravando, né? Estou exercendo o direito de cátedra, enquanto eu ainda posso, viu, Marcelo? Mas olha só, tem equívocos conceituais no documento prescrito, que é a relação entre o que é estruturante e o que é transversal. Se o documento prescrito tem problemas, o documento praticado nas escolas por vocês vai ter problema também. Então, eu discuto isso nesse livro, tá bom? Então, é só para mostrar, agradecer a editora Kiron, que é parceira, que organiza. Ah, e sexta-feira que vem à noite, no Instagram, na minha conta, eu vou fazer uma live para promover esse livro, tá? Eu vou discutir currículo integrado. Quem quiser me siga, a conta é pública, francisco.tiago. Depois, se alguém puder digitar aí para mim, digita no chat. É francisco.tiago.nb, né? Começa com arroba aí, francisco.tiago.nb. Vocês me acham lá no Instagram, tá bom, gente? Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Pior pandemia do século. E o pior de tudo, pior do que a pandemia, é a era do negacionismo, né? Queria só me dar um segundo. Eu ainda preciso arrumar uma prateleira para deixar aqui, para deixar claro meu posicionamento. Eu nunca pensei que em 2020 eu ia ter que provar para todo mundo que eu estou do lado daqueles que ainda acreditam que a Terra é redonda. Portanto, que ela gira, ela não capota, tá? Então tá aqui. Aprendi em ciências, viu? Acho que na segunda série, ainda na época do CBA. Eu fui aluno do CBA, tá, gente? Então, aprendi, comprovei, já visitei o planetário, já vi isso bem aumentado. E se a gente olhar no horizonte, olhar o firmamento, olhar os barcos e olhar a gravidade de cima de uma árvore, eu diria que fisicamente é impossível a Terra não ser redonda. Mas tem um grupo que ainda acredita, viu? Então, é diante desse grupo que não acredita que eu quero dialogar. A gente precisa chegar perto desse povo, exercer a empatia. Eu não quero conversar só com quem pensa igual a mim, eu quero conversar com quem pensa igual a mim para fortalecer o discurso. Mas a gente precisa dialogar com quem pensa diferente. A função social da escola é fazer isso. Abrir espaço. Inclusive para quem diz que não quer nem saber do que a gente está falando. Mas é a nossa função tentar. O Paulo Freire dizia, e a Emília Ferreira, que para mim virou uma referência de tabela, né? Eu sou alfabetizador de formação, mas a minha esposa Renata que era alfabetizadora de mão cheia e que trabalhou com a Estepila Grossa na época do Gempa, e eu aprendi a gostar da Emília Ferreira por causa disso. E Emília Ferreira dizia e diz em todos os vídeos que você tem dela que não desista de nenhuma criança. E assim eu digo, não desista de nenhuma dessas crianças grandinhas que votaram no número 17, tá? Não desista. Eu, de novo, Marcelo, meu direito de cátedra, né? Gente, ninguém precisa concordar com o meu posicionamento, tá? Queridos e queridas e querides, não precisa, tá bom? É bom discordar, para além da discussão política, isso é muito bom, ok? Mas vamos lá. O nosso fosso de desigualdade econômica e educacional foi escancarado depois da pandemia. Uma tristeza ver nas redes sociais essa atividadezinha que está circulando de uma criança que escreveu um recadinho. Tia, não consegui fazer a atividade porque não tinha ninguém para me ajudar. Acho que muitos de vocês devem ter visto isso. Ou uma reportagem que passou até no Fantástico da Rede Globo domingo, que era uma mãe aqui no Brasilândia com um celular daqueles ruim, antigo, da época da cobrinha ainda, do Nokia, que era um celular para 5 meninos. E eu fico me perguntando, esse esforço que a gente tem de oferecer uma aula de qualidade, a maioria, muitos, não conseguem ter o acesso digno. Sem acesso, a gente deixa um monte de gente para trás. Eu fico de coraçãozinho apertado em saber a quantidade de alunos que estarão evadindo o ano que vem. No ensino médio, na EJA e até nos anos iniciais, sabe? Então, a gente não pode esquecer desses detalhes. A ideia e o discurso de não deixar nenhum para trás é muito bonito, mas muitos vão ficar para trás. Infelizmente. Infelizmente. Reconhecer isso é parte de um projeto importante para depois resgatar essas pessoas. Nós não podemos tapar os olhos com o véu que esconde que muita gente vai ficar para trás. A gente vive um período de governantes neoliberais,
neoconservadores, neotecnicistas no poder. Por que eu estou falando isso? Pega a BNCC. A BNCC, gente, você vai pegar lá, educação infantil, quero descobrir o que eu tenho que ensinar na pré-escola. Você vai encontrar lá assim, EIP4CXZ Xuxa. É o código do conteúdo. Por quê? Porque houve uma retomada equivocada de habilidade e competência para cair na perspectiva que a gente achou que tinha vencido do final dos anos 90. Uma retomada de habilidade e competência da educação profissional aplicada de maneira equivocada na educação básica. Então, a gente volta no conteúdo relativo às avaliações, não é nem avaliação, é teste de larga escala. Você some com os conteúdos que são importantes e relevantes para formar o caráter do estudante, a emancipação do sujeito, e sim, para chegar no vestibular. Eu quero o meu aluno da escola pública também discutindo logaritmo, sabendo que é uma tabela periódica, mas descobrindo também que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu ou invadiu o Brasil. Aliás, invadiu, né? Grilou as terras, começou por ele. Então, a gente precisa ter isso em mente, que esse neotecnicismo está muito forte. Não fosse isso, a gente não tinha casos no Brasil inteiro de gente denunciando no Conselho Nacional de Educação, que não faz nada atualmente com as denúncias, porque compactua com esse governo. Os conselheiros anteriores, que ainda eram escolhas até do Michel Temer, saíram, 10 conselheiros foram exonerados pelo governo atual. Tem escolas no interior de São Paulo que não trabalham mais do primeiro ao quinto ano, nem com história, nem com geografia. Sabia disso? Por quê? Porque não cai na avaliação de larga escala do Estado. E se não cai, não tem aumento de salário. Então, não traz impacto para o IDEB. E se não traz impacto para o IDEB, não é importante. Tem coordenador lá arrancando os cabelos com isso, principalmente os coordenadores que são da área de humanas, que a gente sofre mais um pouco com isso, né? Não tem jeito. Então, esse é o cenário que a gente vive. E mais, o que junta esse povo todo, neoliberal, neoconservador e neotecnicista, é a vertente ideológica da religiosidade. Não é a Bíblia e nem a religião. É a interpretação que eles fazem da religião. Tem que tomar cuidado com isso, viu, gente? Muito cuidado, tá? Bom, e o Freitas, o Luiz Carlos de Freitas, que é uma referência da Unicamp para falar de avaliação, chama isso de autoritarismo social. O que é autoritarismo social? É quando eu uso, inclusive, a força militar quando me é necessário, sob a perspectiva e o discurso de que é em favor de uma pseudodemocracia. Eu bato a favor da democracia. Essa é a leitura que a gente tem do mundo atual, tá? Bom, e as pistas que comprovam isso para a educação são políticas do tipo a Base Nacional do Comum, o programa Escola Sem Partido, que o Supremo já julgou que é inconstitucional. Já imaginou a gente tendo que fazer mais um empréstimo no BRB para pagar advogado, porque você disse para o menino que houve ditadura militar. Então, o programa Escola Sem Partido traz essa perspectiva desse discurso equivocadíssimo de que nós temos o poder de doutrinar crianças. Se a gente tivesse esse poder, não tinha mais criança nenhuma sem ser alfabetizado nesse país. Olha o equívoco disso. É um projeto natimorto. Eu falei isso lá em Minas Gerais. Estava na mesa Aécio Neves e tudo. E quando ele começou a falar, eu fiz os universitários, todo mundo se levantou da mesa. Porque é assim que a gente faz política. Não pode, a gente não pode ficar quieto, né? Eu até fiquei feliz ontem quando o Supremo disse que ia encerrar, mandou o Ministério da Justiça encerrar o dossiê, porque disseram que tinha alguns professores lá, né, os antifascistas. Eu fiquei aliviado, né, porque ninguém me falou nada, mas eu suspeito de alguns nomes, inclusive. Mas vamos lá. E uma coisa muito grave que a gente tem visto, gente, é a invasão do setor privado na rede pública. O setor privado quer avaliar o público, e ao contrário, somos nós da rede pública que avaliamos os privados. Isso precisa mudar, tá bom? Então, isso é só para começar a nossa conversa, viu? Tudo bem, Marcelo? Acho que todo mundo está me ouvindo, tá tranquilo, tá bom? Gente, coordenação pedagógica na escola. Por que e para quê diante disso tudo? Bom, primeiro eu nem preciso dizer, ou melhor, é bom dizer e repetir, que para ocupar a função, o cargo de coordenador pedagógico, precisa ser um profissional politizado. Isso é essencial. Isso é essencial, fundamental. Politizado, gente, não é ser afiliado a partido político, tá? Se for, ok. Mas você não precisa necessariamente estar afiliado a partido político para ser politizado, tá bom? Por que educar é um ato político, como diz o Saviani há 40, 50 anos, o Libânio? Porque as escolhas que nós fazemos de livro didático, por exemplo, de layout de sala de aula, Paulo Freire, que é anterior a eles todos, já dizia isso, são atos políticos. Quando você descobre que a sua turma, a sua escola, os seus professores funcionam melhor com convidado de fora do que com os de dentro, isso tudo é posicionamento político, tá? Agora, existe um limbo, eu chamo de limbo pedagógico, destinado às atribuições e ações do coordenador pedagógico.
No início da distribuição de carga, da escolha de turma, vem a grande pergunta, que eu acho que é a única pergunta que causa silêncio na sala barulhenta, que eu estou morrendo de saudade de professores. Quem vai ser o coordenador pedagógico da escola? Silêncio, total. É ou não é? Na maioria das escolas. E um dos motivos é porque pouca gente sabe as atribuições reais de um coordenador pedagógico. O que faz? Então, a própria escolha do coordenador já é dolorosa, esse processo, tá? Mas eu elenquei, junto com o Eri nesse livro, gente, 3 motivos. São 3 motivos pelos quais esse silêncio existe. Primeiro, o primeiro eu já disse aqui, é a ausência de objetividade nas atribuições. Precisa ter alguns documentos. Tem alguns, mas muito poucos na rede pública, no âmbito da rede da Secretaria de Educação. As escolas têm que elaborar os seus mesmo. Dizer, afinal de contas, o que faz um coordenador pedagógico. Nós tentamos dizer isso nesse livro, mas eu sempre digo, junto com ele, em qualquer lugar que nós estamos, que isso aqui não é manual. Embora seja um livro fino, bem fundamentado teoricamente, mas ele é de leitura muito fácil aqui, muito tranquilo, é direcionado mesmo para o público, para as escolas, é muito tranquilo. Então, primeiro motivo para ninguém não, né, porque nós estamos aqui, mas para que poucas pessoas se aventurem a ser coordenador pedagógico, é a ausência de atribuição. Né? Segundo motivo, é que eu estou lendo aqui ao mesmo tempo, o pensamento é mais rápido, possível perda financeira na remuneração. Em escola-classe, nos anos iniciais, isso é mais evidente, viu? Quem trabalha com alfabetização e vai para a coordenação, perde a gratificação. Na época que eu estava nos anos iniciais, chamava GAL, agora é GAA. O profissional pode incorporar essa gratificação pelos anos, mas não é a mesma coisa. Perde também a gratificação de ensino especial. Quer dizer, você está ocupando um cargo de gestão, função, que o coordenador também é gestão pedagógica, mas é gestão, e ao invés de você ter um incentivo, você tem um incentivo para não querer estar lá, porque você tem perda financeira. Na maioria das instituições. Nas privadas também, viu, gente? Nas privadas, geralmente é assim. Então, o segundo motivo é isso. O terceiro motivo, falta de formação inicial continuada. Nas nossas formações iniciais, quem é que estudou o que faz um gestor, um coordenador pedagógico? Talvez nem nos cursos de pedagogia, que dirá nos cursos de licenciatura da área específica. Até porque o curso de pedagogia tinha habilitações até o ano de 2006, quando a gente trouxe as novas diretrizes para o curso e acabaram as habilitações. E desde 2006, o curso de pedagogia passou a ser o curso de licenciatura em pedagogia. E pela LDB, está lá no artigo 64 também, que você forma o coordenador pedagógico hoje em curso de pós-graduação lato sensu, em tese. Quantos cursos de pós-graduação para formar coordenador pedagógico, por exemplo, a UNB fez? Nenhum. Eu desconheço. Um ou outro que teve ali, acolá, à distância, e olhe lá. Então, fica a cargo de quê? De instituições privadas, que às vezes não tem essa qualidade toda. Não são nem instituições grandes, são institutos menores. Sabe? Então, falta formação. Então, só para didatizar o que eu disse, os 3 maiores motivos pelos quais muitos desanimam a se aventurar a ser coordenadores. Primeiro, falta de esclarecimento sobre as funções, perda financeira e falta de formação. Tá bom? E isso tudo não deveria acontecer, sabe por quê? Porque o coordenador pedagógico, a coordenadora pedagógica é o grande responsável pelo bom funcionamento da organização do trabalho pedagógico, da OTP. E o que é a OTP? É a que reúne os 3 elementos principais da educação, do trabalho educativo: currículo, didática e avaliação. Para pensar que o coordenador pedagógico, aquele que é comprometido, que apesar de perder dinheiro, que apesar de não saber claramente o que tem que fazer, mas ele vai pelo faro, às vezes, ou pela experiência de outros, e vai atrás de curso, porque nós da educação nos acostumamos a aprender na prática. Isso é um crime. Eu duvido aqui vocês que vão para a cadeira de um dentista fazer um canal, e o camarada diz assim para você: não tive isso na faculdade, abre a boca aí que eu vou aprender agora com você. Primeiro canal da minha vida. Mas a gente se acostuma até a dizer: eu tinha um aluno assim, que tinha síndrome de Down, eu não sabia como trabalhar com ele, aprendi junto. Isso é um crime. Mas é um crime também a Secretaria de Educação não oportunizar a vaga para aqueles que almejam, por exemplo, trabalhar com síndrome de Down. Porque eu não sei exatamente como é que está a política da EAP hoje. Quando eu saí da Secretaria em 2017 para 2018, para assumir
como professor efetivo na UNB, a gente não podia fazer esses cursos, se você não tivesse aluno. Então, eu fazia junto com o aluno e ia aprendendo. Quando o ideal é você fazer o curso antes de você ter essa turma. Enfim, são problemas aí burocráticos, de gestão. Esse é um problema que acompanhou, gente, todos os partidos políticos que assumiram o GDF. Vermelho, verde, azul, amarelo, colorido, não importa a legenda, tá bom? Uns fizeram mais, outros fizeram menos, mas esse probleminha sempre ficou. Aí, só para dizer aqui um pouquinho, fazer uma nota de rodapé, há uma longa história sobre o papel do coordenador pedagógico, tá? Desde a Grécia clássica, passando pela Idade Média, a função do coordenador era de inspetor. Então, há uma visão ainda de que o coordenador pedagógico é aquele que inspeciona o aluno e o trabalho do professor. Nem todo bom professor vai ser um bom coordenador, tá? Alguém precisa dizer isso para muita gente, antes que a pessoa se frustre, tá? Então, lá na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, você tinha o supervisor de estudos maiores, que era aquele que se reunia periodicamente com o preceptor, tá? Então, é importante dizer isso. Dando um salto lá da Idade Média, que era aquele que era responsável da Igreja Católica por supervisionar o trabalho na universidade, a gente pula aqui para o Brasil, que a primeira lei que trouxe o papel dos especialistas de educação foi no regime militar. Obviamente, com o objetivo de controle e regulação. Alguém precisa dizer que nós estamos no século XXI e que não cabe mais o papel de regulador para o coordenador pedagógico. É outra função que nos compete. Tá? Tem um outro nome. Mas a Lei 5692 trouxe essa função de inspetor, o nome era esse, para o coordenador pedagógico, tá bom? Para o magistério. E hoje a LDB, no artigo 60/62, extinguiu essas habilitações, ok? E o que nós temos hoje na grande maioria das instituições? Um coordenador pedagógico que é super professor ou famoso faz tudo. Severino quebra galho. É o professor que tem que dar conta da entrada do turno, isso na maioria das instituições, foi o que eu e Eri apuramos, e da experiência que a gente tem, eu 15 anos na educação básica, o Eri quase 30 na educação básica. É aquele professor que atende pai, que atende aluno, que atende professor, que vai para as formações nas regionais, na EAP, que gasta a sua gasolina, que às vezes tem que pegar a merenda de uma instituição para outra, que ainda tem que dar conta da formação continuada dos seus pares, que tem que sentar para planejar junto, que tem que pensar na feira cultural, na festa junina, que tem que receber formação da Prova Brasil, da Provinha Brasil, que às vezes tem ano que ainda tem que lançar os resultados, ainda tem que fazer estudo desses gráficos dos resultados para melhorar o IDEB, ainda tem que pensar em todos os eventos sociais da escola. Ou eu estou inventando tudo isso? Ou mudou? Pois é. Então, essa categoria super professor, não fui eu que criei, não. Foi uma professora lá de Santa Catarina, que eu tive o prazer de conhecer em 2015, chamada Olinda Evangelista. Professora Evangelista criou isso junto com a orientanda de doutorado, que é a categoria do superprofessor. Embora ela use para o professor da sala de aula o pedagogo, que é polivalente, e aí eu também me sinto representado, porque o pedagogo dá aula de português, matemática, geografia, história, ciências, artes, religião, tudo. Mas o coordenador pedagógico é um superprofessor também, um super-herói, tá? Então a gente precisa também enxergar esse problema dessas. E isso acontece pela ausência de um documento de atribuições. Quando não se sabe o que fazer, se faz o quê? Tudo. Isso é um problema. E quando ninguém da escola que é efetivo quer ser coordenador, eu já vi escola pedindo autorização da regional para nomear um contrato temporário. Ninguém quer. Ou então para a regional de ensino mandar alguém para ser coordenador pedagógico. Isso é muito triste. Porque além do... Vão tomando nota aí dos pré-requisitos essenciais. O primeiro, para ser coordenador, é ser politizado. O segundo é ter vínculo emocional e pedagógico social com a escola. Ora, você está na linha de frente da parte pedagógica da escola. Então, não dá para você cair de paraquedas. É claro que é muito possível, eu já vi isso acontecer, um primeiro ano de um professor chegar na escola e ele ser coordenador pedagógico e levar esse trabalho muito bem e aprender muito mais. Só que o ideal é que esse professor já tenha algum vínculo com essa comunidade, porque ele conhece os meandros. Só que em algum período isso vai ter que acontecer, né? Bom, quais são as dificuldades da prática desse coordenador? Gente, só para pontuar, eu já falei do ponto A da minha fala, que são as palavras iniciais e contexto político. Estou no ponto B, falando de coordenação pedagógica, por quê e para quê, tá?
falei da história, e agora estou falando das dificuldades na prática. Primeira dificuldade, desvio de função, ausência de identidade, falta de um território, de um ambiente próprio. Eu já vi coordenador dividir sala com equipe, dividir sala com secretaria. Tem gente que acha que vai para coordenação porque vai ter uma sala só para ele. Ô coitado, ô coitado, ô coitade. É terrível isso. Então, e olha, não é privilégio nenhum ter uma sala, estando na coordenação, não. A gente precisa de privacidade para, sim, atender pai, atender aluno, atender um professor que tem dificuldade de alinhar. Olha a loucura, a birutice que é isso. Estar na coordenação pedagógica é um exercício hercúleo de reinvenção do trabalho pedagógico. Eu falo isso para os meus alunos de didática, que a minha cadeira é de didática, fiz concurso para didática na UNB. E eu falo isso para os alunos que estão na graduação. O que é ser professor hoje? É você selecionar conteúdo que vem das diretrizes curriculares, dos PCNs, da BNCC, no caso do DF, das escolas públicas, do currículo em movimento, das apostilas, do livro didático, do que cai no vestibular, no PAS, do que você, professor, aprendeu na faculdade, do que a comunidade escolar espera, do que o aluno espera, do que você acha importante. Junta tudo isso aí num plano de ensino para o ano inteiro. Não é de enlouquecer? E se você não tiver um suporte pedagógico, um gestor do currículo na escola, que deveria ser o coordenador pedagógico, não funciona. Trabalho em equipe coletiva. E o coordenador pedagógico, às vezes, não dá conta desse trabalho, e aí eu já vou dizer para vocês, o coração do trabalho, da função do coordenador pedagógico, é ser gestor da organização do trabalho pedagógico, da OTP. É ser gestor do currículo. E, às vezes, ele não dá conta de fazer isso, porque ele está dando entrada de turno. Porque ele está cuidando da indisciplina de aluno. Porque ele está tendo que socorrer menino e levar menino que furou a testa durante o recreio. Eu já fiz isso. O Hospital de Ceilândia aqui, ó, era cheio. Já conhecia todo mundo. Aí vocês estão perguntando, então a gente não deve fazer isso? Não, a gente deve fazer, mas a gente tem que estar insatisfeito. Mostrar o que é possível fazer. Onde é que estão as brechas. Gente, é claro que nem toda escola é assim. É claro que tem muita escola que divide a tarefa do trabalho. É claro que tem direção e gestão que divide mesmo, que é solidária ao trabalho do coordenador, que diz assim, olha, não se preocupe com o que é administrativo, que é burocrático, que não é a sua função. E eu vou dizer mais. Por exemplo, os colégios militarizados, né, sem vergonhice aí que o Ibanez criou, não é? Para gastar muito dinheiro investindo em policial que devia estar na rua, combatendo criminalidade, coloca profissional que não tem preparo para lidar com os meninos em escola pública, e ainda dizendo que são jovens em situação de vulnerabilidade, dizendo que eles não vão interferir no que é pedagógico. Não existe nada na escola pública que não seja pedagógico. Toda decisão administrativa ela é pedagógica, tem que ter cunho pedagógico. Então, toda decisão e todo ato que o coordenador pedagógico tem é pedagógico. Então, ele tem que tomar pé do que é administrativo também. Ele só não pode, por exemplo, gastar a vida dele todinha fazendo uma coisa que eu considero a mais burocrática da Secretaria de Educação, pelo menos era, quando eu fui administrativo, em 2008, que era mapa de merenda. Gente, eu calculava quantos ovos por dia, por cabeça de aluno. Era uma coisa desumana, sabe? Então, isso, eu fico chocado quando isso ainda fica na mão do coordenador pedagógico. Eu espero que tenha melhorado isso. Mas, enfim. Gente, quais são os caminhos que a gente costuma enxergar quando essa situação está posta? Vamos pegar o pior cenário. O coordenador está desestimulado, gestor não apoia e a equipe de professores também não. Ou ele desiste e entrega os pontos, ou então ele vira mais um burocrata. Ele vai trabalhar na burocratização. E, infelizmente, o trabalho pedagógico, ó, vai para o buraco. E isso é um crime. E aí, por ele não ter conhecimento do seu verdadeiro papel, ele acaba também assumindo tarefa que não é dele, só para ele ter a sensação de que é importante. Sem que ele é, mas para fazer a função que é esperada dele. Então, digamos que a atuação de um bom coordenador depende da atuação de uma boa gestão. Vou só tomar uma água aqui, tá? Bom, isso tudo eu falei no ensino presencial. E agora que está todo mundo na sua caverna? E agora? Mas eu sei que muito coordenador está trabalhando indo na escola. Eu sei, tenho notícias disso. Teve uma tal de uma cesta verde aí que entregaram, que eu sei que muitos de vocês da direção e da coordenação tiveram que estar na frente disso. Sabemos que muitas crianças só têm a quantidade de calorias adequadas no Brasil quando tem a alimentação da escola pública. Isso é um fato, não dá para tapar o sol com a peneira, mas também é um fato que muitos de nós se contaminaram por conta disso, e a gente fica assim, ó,
entre a cruz e a espada. E vamos falar então disso agora. Prática pedagógica do coordenador pedagógico no ensino remoto. Acho que ficou explícito aqui um pouco das funções do coordenador pedagógico, penso eu. Ele é um gestor da organização do trabalho pedagógico, que envolve currículo, didática e avaliação. É isso. Agora, lidar com currículo, didática e avaliação em tempos de pandemia. Olha, primeira coisa que a gente precisa reconhecer, a existência de um coordenador pedagógico já é um ganho político importantíssimo. Há uns 20 anos atrás, você tinha um coordenador pedagógico, a estratégia de matrícula era assim, era um coordenador pedagógico para 1.000 alunos. Quem tem mais aí de 15 anos na secretaria sabe disso, era assim. Depois as coisas foram melhorando um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Então, só para, antes de entrar no ensino remoto, gente, desculpa, tá? Tô terminando aqui essa parte. Antes de entrar no ensino remoto, só para detalhar o que é óbvio, mas é bom relembrar isso, trabalhos e funções do coordenador pedagógico dentro dessa OTP. Então, ele vai cuidar do quê? Ele vai cuidar de gerenciar a elaboração do PPP, trabalhar com formação continuada. Então, eu disse, a grande função dele é ser gestor da organização do trabalho pedagógico. Isso inclui elaboração e revisão do PPP, organizar a formação continuada, gerenciar as estratégias de projetos interventivos e reforço escolar. E, como se não bastasse, a gente desce a lenha, mas é uma realidade, ele tem que aprimorar estratégias para melhorar o IDEB. Não é só ele, mas é a escola inteira. A gente faz a crítica, inclusive dizendo que o IDEB não avalia conhecimento, é um índice completamente problemático, mas a gente precisa bolar algumas estratégias, inclusive de possibilidade de agregar o que é importante de ensinar naquela idade com o que é, porque muitos alunos acabam não tendo um desempenho desejado, porque nós professores, me coloco no grupo, não temos ainda um total domínio sobre os descritores avaliadores das provas, porque também não é um vilão por tudo, as avaliações de larga escala. O problema são os rankings que são criados. Os testes de ensino são problemáticos. Agora, a gente tem dificuldade em alinhar, por exemplo, o currículo em movimento, a BNCC e os descritores. Esse é um problema sério. Gente, não é fácil, não. É isso que eu investigo na universidade, viu? Quem quiser estudar mais, faz seleção lá, vamos ser aluno especial, vamos estudar. Esse semestre eu vou abrir 3 vagas para mestrado. Fiquem de olho aí, hein? Vamos lá. Então, gente, eu trouxe isso, e aí vamos falar do ensino remoto, então, né? Ó. Primeira coisa que a gente tem que lembrar disso. A gente não está vivendo educação à distância, mas ensino remoto, ok? Estou no ponto 3, tá, gente? O último, prática pedagógica no ensino remoto. O penúltimo, prática pedagógica e ensino remoto. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é você buscar saúde mental. Descarado eu, né, falar isso para vocês, mas eu preciso falar, alguém precisa falar. Se você é um ponto de referência da sua escola, se você não tiver saúde mental, você não vai conseguir ajudar ninguém. Começa por aí. Se você tiver a oportunidade, até o privilégio de buscar ajuda, busque. Porque tem muita gente, quem mora em apartamento como eu, já está a ponto de enlouquecer. Eu já enlouqueci, já desenlouqueci. A gente aumenta a dose de Rivotril e vai buscando outras coisas por aí. Mas vai ficando centrado. Vai ficando centrado. Tem que buscar equilíbrio, tá? Tem que buscar ajuda. Ok? Isso é importante, fundamental, buscar ajuda, ok? Outra coisa, deixar claro não é uma boa palavra, deixar explícito para o corpo docente que é ensino remoto, não é EAD. A EAD é modalidade prevista na LDB, tem diretriz própria, e nós estamos trabalhando de forma remota pela primeira vez na história desse país por causa da pandemia. Ok? Terceiro ponto, tentar promover um currículo de transição. E é esse terceiro ponto que vai até o final agora. O que eu estou chamando de currículo de transição? Esse texto eu escrevi para uma live primeira que eu fiz para o meu canal, para minha conta no Instagram, já está no meu canal no YouTube, e a revista de educação da UFAM, da Federal do Amazonas, me encomendou esse artigo, já está publicado. Está publicado, eu mandei para o Marcelo, mas se vocês digitarem meu nome no Google, vai aparecer. Currículo de transição.
Gente, o que eu estou vendo nos relatos de muita gente que está enlouquecendo na Secretaria de Educação e nas escolas privadas, são pessoas simplesmente fazendo a transposição do currículo em movimento para as aulas remotas. Tentando tacar, encher os conteúdos para aula remota. Ué, mas não é só isso? Não! A gente está vivendo uma pandemia. Os meninos estão perdendo as vós, os tios, as mães. É uma loucura. A qualidade da aprendizagem é duvidosa. Mas também cuidado, viu? Cuidado. Cuidado, porque tem muita gente, muito estudante que dá conta, tem muita família que tem suporte, sim. Como a gente tem os extremos. A rede pública de ensino costuma ter os extremos, dependendo da regional de ensino. Gente que faz tudo, que participa, e gente que não tem um mínimo de suporte. Ainda tem aqueles que têm o equipamento e não tem o suporte. São aqueles estudantes que têm o melhor caderno, a melhor caneta, mas que o pai e a mãe vai só na última reunião para saber se passou ou não. Isso no ensino remoto acontece. As situações da vida concreta, que acontecem na vida concreta, quando o estudante tem acesso, elas vêm para a tela do computador. Isso é de lei, como se diz, tá? Então, não pense que vocês não vão encontrar isso. Então, deixar isso muito explícito para os professores, ok? Primeiro, então, dentro do currículo de transição. O que é o currículo de transição? Primeiro, currículo é a forma de organizar o conhecimento. Currículo de transição é esse que prevê os prejuízos pedagógicos trazidos pela pandemia, que estão presentes no esforço de cada um durante o ensino remoto e que vão se desembocar no novo normal. Entende que são 3 períodos de trabalho pedagógico? Antes da retomada remota, durante o que é remoto e a volta. Eu calculo que a gente vai ter uns 2, 3 anos aí de prejuízo pedagógico para poder dar conta disso. Eu estou falando de prejuízo pedagógico. As vidas, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque não tem como recuperar, tá? Aí, veja só. Então, esse é o currículo de transição. Características dele. Se eu falar para vocês as características do currículo de transição, vocês vão entender que é uma das funções do coordenador pedagógico trazer isso, dialogar com os seus professores. Primeiro, precisamos de um esforço coletivo e solidário para adaptar aquela OTP, currículo didático avaliação, para o que é remoto. Ora, se currículo é organizar os conteúdos, então suavizar, a gente precisa baixar a bola. As expectativas de aprendizagem precisam ser baixadas. E eu me preocupo muito, por exemplo, com o 3º ano do ensino médio, que está aí para fazer o vestibular e a última etapa do PAS. O Estado de São Paulo já sinalizou que vai criar um 4º ano para o ensino médio o ano que vem, optativo. Os estudantes que quiserem serão rematriculados para fazer o 3º ano novamente. As redes públicas estão buscando saídas. Nesse caso, a rede pública estadual de São Paulo. Parece que Minas Gerais sinalizou também. Aí, no caso, a rede pública de Belo Horizonte já não volta mais com aula presencial esse ano. O Acre também não. Um mês atrás, eu dei uma entrevista para o Bom de Acre e eu conversei com a secretária de Educação e lá eles não voltam esse ano também, tá? Com ensino presencial. E engraçado que no Acre, sabe por que as aulas remotas deram certo, entre aspas? Pelo menos para acesso? Porque lá não é a internet que é mais forte, é o rádio. Então, lá eles conseguiram distribuir rádio para todo mundo, porque rádio é mais barato, o aparelho de rádio. E o rádio chega a mais pessoas. Um rádio é suficiente para uma família inteira, um celular não é. Então, enfim, cada estado tem a sua singularidade, né? O Brasil é imenso, é continental. Então, gente, primeiro ponto aí do currículo de transição é que ele precisa ser solidário nessa adaptação do currículo, da didática e da avaliação, tá bom? Depois, a gente precisa repensar horário e carga horária, além das metodologias. Essas metodologias têm que ser flexíveis e seguras. Eu sei que tem professor que fica angustiado em garantir aprendizagem de qualidade, processo avaliativo transparente para os estudantes. Aí, a gente não tem informação para lidar com essas tecnologias de Google Classroom, YouTube, Instagram, WhatsApp. A gente tem que buscar essas informações. Eu acho que hoje o assunto, talvez vocês aqui saem na frente, vocês, Taguatinga, que foi com quem eu dialoguei mais, o Recanto daqui a um tempo, porque vocês estão primeiro buscando informação no âmbito da gestão da coordenação para entender que mundo é esse que eu estou. Mas já, como sugestão, viu, Marcelo, Guiana, já busquem pessoas, colegas da educação que lidam com tecnologias pedagógicas. É lidar com gente que sabe mexer com isso, porque é o que nós vamos precisar agora, né? Garantir esses processos, lidar com plataformas, e assim, entender também dos nossos limites. Porque, por exemplo, para você dar uma aula de qualidade, você precisa de uma iluminação, de um som, de um equipamento, de uma internet banda larga de qualidade. Nós não temos isso, não é todo mundo que tem isso. Eu moro no 13º andar, mas Ceilândia é uma cidade super barulhenta. Eu adoro barulho, gente. Adoro barulho. Sou do barulho.
Mas, por exemplo, se eu estou gravando uma aula ou dando uma aula, vem o carro do ovo, o carro da pamonha, o pessoal vendendo tudo, é ou não é? Isso é o mundo. E às vezes fica difícil, o vizinho faz reforma e tudo mais. Enfim. Mas, assim, já como uma sugestão para um segundo encontro aí, tecnologia pedagógica mesmo, jogos, né? O pessoal da matemática aí aprender a reaprender, enfim, o GeoGebra e outras perspectivas aí, tá bom? Blogs, canal no YouTube é um dos mais fáceis que tem, é de graça, você não paga, você pode fazer, gravar a aula, deixar lá o tempo todo, é super fácil, mas tem tutorial, a gente tem que aprender. Mais do que nunca nós voltamos a ser alunos, nós professores. E ó, essa geração que tá aí, a gente acha que sabe tudo, esses meninos sabem mexer em rede social, gente. Eles não sabem mexer em fórum, eles não sabem lidar com essas atividades online, de abrir uma atividade, enviar, anexar e-mail, eles não sabem mandar e-mails, a maioria. Eles sabem mexer no TikTok, no Instagram e no Facebook, olha lá, hein? Então, eles também precisam de uma alfabetização tecnológica. São eles e somos nós. Precisa buscar isso, tá? Bom, cuidado para não cair no currículo mínimo, viu? Currículo de transição não é currículo mínimo. Não é você cortar e falar assim, ó, no quinto ano dos anos iniciais tem que trabalhar as 4 operações. Eu só vou dar divisão. Se você não trabalhar adição, subtração, multiplicação, as ideias e os processos mentais, teu aluno não vai aprender. Então, não vamos cair no currículo mínimo. Vamos cair no currículo otimizado. Você vai, de fato, selecionar e escolher aquilo que é essencial e não mínimo. É diferente, tá bom? Depois, não é só uma adaptação, gente. Não é uma grade curricular mais fechada. É priorizar aquilo que é essencial. Outra coisa, coordenadores pedagógicos, se a gestão não apoiar vocês, vocês não vão ser super-heróis, tá? Não adianta formar a Liga da Justiça, se não tiver o Superman, né? Nesse filme aí que fizeram, a coisa só foi depois que o Superman chegou. Superman ou a Supergirl aí é a gestão, não adianta. Então, vocês precisam da gestão, ok? Tá bom? Uma boa saída para esse ensino remoto continua sendo o trabalho por projetos. Professores que conseguem se juntar e desenvolver projetos. Projetos é a melhor saída. Por isso que eu defendo nesse livro aqui a questão do trabalho por eixo estruturante. Você escolhe uma temática que está em voga, em alta, e você faz a escolha dos conteúdos pelas disciplinas em torno desse eixo. E é esse eixo que vai estruturar o currículo, e não as disciplinas. Embora elas existam, porque sem disciplina não tem interdisciplinaridade, tá bom? Então, trabalho por projetos, ok? E investir em mídias, né? A gente tem que falar isso em toda live que tiver. E falar para a escola, e a escola falar para a regional, e a regional levar para a sede. Não é isso, Marcelo? Não adianta, sem investimento não vai rolar, para nós e para os estudantes. Então, gente, quem quiser mais detalhes desse currículo de transição, é isso, tá? Tentar acompanhar o acesso aos meios tecnológicos dos alunos, promover acesso, formação continuada a cursos de aperfeiçoamentos para chat, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Meet, tá bom? Bom, ufa, considerações importantes aí, minha gente. Primeiro, saber fazer acontecer o trabalho coletivo. Se era difícil fazer trabalho coletivo no presencial, no remoto também não é fácil, mas tem uma vantagem. Você consegue juntar muito mais gente. Eu tô com, olha aqui a sala, 207 pessoas. Se fosse numa escola, ia ter muito menos pessoas. Tem gente aqui de várias regionais. É uma coisa, assim, muito bacana. Compreender a função social da escola no mundo contemporâneo. E a gente precisa tirar a limonada desse limão azedo que foi a pandemia e o ensino remoto. Vocês já imaginaram o tanto de reunião burocrática que exigia a nossa presença, o gasto com gasolina, o tempo desnecessário que vai poder ser feita remota? Eu estou falando de reunião burocrática, não estou falando de reunião pedagógica, não. Porque a gente não pode abrir mão do presencial. A gente está formando seres humanos. Não dá para fazer tudo à distância ainda não, hein? Incluir os professores como sujeitos do processo de ensinar a aprender, escutar professor, possibilitar que se manifeste e assumir um diálogo, coordenar esse grupo nas limitações, articular a formação coletiva e interação individual, acolher as críticas, deixar explícito que os professores são autores desse currículo e dessa OTP. Quando você diz que o professor é autor, quando dá certo, ele fica feliz, e quando dá errado, você não fica só como culpado. Quando o professor é autor do currículo, da didática, da avaliação, a coisa fica bonita, viu? Inclusive, se possível, eu faço ele assinar documentos, em atas. Toda escola tem que ter o seu currículo, viu? O currículo em movimento não é o currículo prescrito da escola, é o currículo prescrito da rede pública. A escola tem que ter o seu currículo. E todos os professores têm que ser autores desse currículo, tá bom? Por fim, não desistam de formação, de estudo, de teoria.
Como dizia o grande Paulo Freire, é grande sim, é o maior educador do mundo, é o mais lindo do mundo. Embora eu tenha minhas críticas, tá? Mas é por conta da minha formação no Marx. O Paulo Freire já dizia que não existe prática pedagógica sem teoria e não tem sentido excesso de teoria sem prática pedagógica. Esse par dialético, teoria e prática, na formação docente, na carreira magistéria, é essencial. Então, que vocês, da coordenação pedagógica, busquem cada vez mais sentido no trabalho de vocês, identidade, que reconheçam as limitações de serem coordenadores pedagógicos, que não sofram com aquilo que vocês não consigam mudar, mas que se esforcem com aquilo que é a alçada de vocês. Tá bom? Obrigado. Era só isso, Marcelo, que eu tinha para falar. Tiago, assim, uma gratidão imensa por essa aula magna, né? Nós tivemos uma aula magna, uma aula de uma qualidade, assim, nos instigou muito, né? Você provocou muita reflexão, muito pensamento positivo, muita coisa interessante, assim, para nós. Eu quero te agradecer. A Heloísa vai nos apoiar com a mediação do chat. Você disse que abriria um minutinho para o debate, né? Vamos dialogar. Estou doido para conversar. É o ADI, né? Perdão. Mas assim, eu quero dizer que, em nome dos coordenadores, né, que a sua fala, ela vai reafirmar para o nosso currículo da educação, o nosso currículo da Secretaria de Educação, que se firma numa pedagogia histórico-crítica. Isso. Né? E você trouxe vários indícios, vários elementos que nos ajudam a pensar esse currículo, apesar de algumas, como você colocou, a questão do eixo transversal, né, que a gente precisa amadurecer um pouquinho, mas é um currículo que a gente construiu junto, é um currículo coletivo, é um currículo que tem muitos indícios, você traz aí esses pilares da pedagogia histórico-crítica. Marcelo, só fazendo uma nota de rodapé, o nosso currículo é o melhor do país, eu não tenho a menor dúvida disso, prescrito. Muita gente reclama, mas ó, essa minha orientanda de mestrado, a Alessandra Valéria de Paula, que é do CIO lá de Brasília, ela fez uma dissertação que por pouco virou uma tese. Ela analisou os 27 currículos dos estados brasileiros depois da BNCC. E a constatação dela é gritante a diferença teórica. É prescrito, né? Eu não estou discutindo aqui a materialidade do currículo, mas de fundamentação teórica e estrutura e arquitetura, o nosso é o melhor. Não temos dúvida disso. É verdade. E assim, a sua fala ela foi muito pertinente para nós, porque no nosso trabalho de coordenador, essa elevação dos níveis de consciência ela é fundamental, né? Porque isso é o que ancora o nosso currículo, né? E aí você trouxe várias categorias muito importantes, né? Que nos ajudam a pensar os desafios do coordenador pedagógico, que é aqueles que são desafios que afrontam o trabalho docente, e aí a intensificação, a precarização do trabalho, a desprofissionalização, a perda da autonomia, e você colocou também a questão do adoecimento, né? Então, é o que a nossa categoria tem sofrido nesse momento, né? Diante disso, gostaria de chamar aqui o nosso parceiro, o ADI, ele está fazendo uma mediação do chat, assim, trazendo os principais pontos para o debate. Daí você poderia fazer para nós aí uma retomada, uma síntese para a gente poder dialogar com o professor Tiago? Obrigado, viu, ADI? Obrigado pelo suporte, querido. Eu nem pude, gente, eu estava falando, realmente não olhei o chat, desculpa aí, mas realmente uma coisa ou outra, né? Eu vou ser sexista agora, não sou mulher, viu? Não tenho essa habilidade, vocês dão conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. A psicologia já provou isso, eu não dou conta, não. Uma habilidade que eu invejo. Olha, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que eu não preparei isso, nem falei com vocês, mas depois vocês vejam a possibilidade tecnológica de sortear um livro para quem está na live. Não sei como é que vocês vão fazer isso. Tem chamada, depois vocês se viram aí, alguém vem pegar. Estarei sorteando aqui, ó. Estou sorteando o livro. Oba! Eu vou colocar até meu nome aí. Heloísa, nos dá esse apoio, né? Por gentileza. Tiago, então, muito obrigado. A gente vai viabilizar aqui, nós temos a lista de presença, então, algumas pessoas tinham perguntado, né, se pessoas de outras regionais teriam que preencher. Eu acho que um caminho assim, né, porque nós temos... enquanto o ADI está sistematizando aqui para nós as questões, Tiago, eu gostaria de compartilhar com você, com os colegas de outras regionais,
que recentemente, né, o AD até colocou aqui no chat, você falou do adoecimento, né? Nós estamos finalizando uma maratona, que foi um projeto que a Unieb fez junto com um grupo de parceiros, voluntários, psicólogos, terapeutas, pedagogos, assim, justamente, e a gente discutiu ao longo de 2 semanas ou mais a questão da saúde mental, né, a saúde mental do professor e da professora, do coordenador e da coordenadora, dos gestores de maneira geral. Então, nós fizemos um intenso movimento, né, foi um momento muito bom, em que nós discutimos essa questão do adoecimento, né, da saúde mental do professor, do estresse, de tudo isso que tem nos afrontado. Então, assim, essa semana nós terminamos, e aí nós estamos com esse trabalho de fazer uma carta aberta, né, reunindo legal, todos esses fatores de adoecimento da nossa categoria, dos professores, das professoras, dos coordenadores e coordenadoras, né, e de tudo isso que tem sido constituído um desafio ao trabalho docente, né. E uma outra ação também, né, a gente pensa nos desafios do coordenador pedagógico no momento atual. A gente tem feito cafés virtuais com as equipes gestoras, em que uma escola está compartilhando com a outra, né? Os coordenadores estão compartilhando o que estão fazendo, né? O que eles estão fazendo para superar os desafios do ensino remoto, da falta de acesso, da falta de contato com os estudantes. E a gente vê, Tiago, o quanto nossos professores são nota 1000, são super professores, são super coordenadores, como você colocou aí, que estão se reinventando. Eu sou bairrista, viu? Juntar Ceilândia, Taguatinga aqui, Samambaia e Brasilândia é a nata aqui do DF. Não tem a menor dúvida, viu? Que as outras regionais não estudam, senão dá ciúme. São super coordenadores, super professores, sabe, assim, porque nós estamos vivendo um momento histórico jamais visto, né? Não tem nenhum especialista. Verdade. Não tem nenhum especialista que saiba lidar nesse contexto, né? E nós estamos construindo a história, né? Com as tensões e contradições da nossa realidade. Marcelo, oi. Marcelo? Alô, oi, Marcelo? Graça, estamos te ouvindo. Então, eu estou aqui muito emocionada. Oi, Graça. Oi, meu querido. Beijo. Agradeço muito você estar aqui conosco. Eu, neste momento, estou de licença de saúde, pela primeira vez com tanto tempo, mas eu estou vendo gente mandando abraço para mim, gente, eu estou vendo muita gente querida aqui, e agradeço também aquelas pessoas que no privado me consolam também, porque eu choro muito, porque eu comecei na educação com 15 anos, estou com 67, é um monte de tempo, mas eu não gostaria de parar por enquanto, mas a saúde, né? A saúde é a nossa preciosidade, né, Tiago? Com certeza. Você que diga, né? Então, a gente está aqui, eu só estou olhando e olho muito, porque eu moro a 50, 40 passos daqui da regional, da minha janela, eu olho todo dia. Então, eu agradeço e sei do trabalho das escolas, eu acompanho bastante, mesmo estando longe, acompanho, e agradeço demais o seu trabalho. Hoje, quando você falou na professora evangelista lá de Santa Catarina, eu a conheço o trabalho dela e também de muitos professores de lá. Então, assim, eu acho que educação é pela criança, pelo jovem e pelo adulto, porque nós temos também os nossos eixos, né, são aqueles que ficaram no caminho, né, e ainda estão caminhando conosco, e precisamos de todos juntos, porque tem um filme que eu gosto muito de citar, eu acho que vocês conhecem, que é Nenhum a Menos, é um filme muito antigo. Indiano, né? É o filme do Ishan, conheço bem. Isso, esse filme, quando o professor vai à cata, como eu digo, à cata dos estudantes, na sua escuta, no querer que ele dá retorno, esse filme me faz lembrar aquela menina que foi à cata daquele garoto, e que nenhum a menos na sua escola, né? Nós vamos ter muita evasão, isso eu tinha falado muito com o Marcelo,
mas a gente, como todos, eu vi professores e diretores indo nas escolas, nas casas, levando cartinha. Eu agradeço demais a esses diretores, a esse empenho, e realmente, assim, cada um fazendo o seu papel, e muito mais ainda, num estresse muito grande que a gente está, porque eu também tenho um professor aqui, meu esposo é professor de Química, e cada avanço, cada dia que ele consegue fazer as questões na plataforma e tudo, ele fica muito bem. Tem dias que ele trabalha 9 a 10 horas diárias, e é um trabalho incessante, e eu estou falando porque eu vejo isso com o ensino médio, como é que é também. Então, assim, um bom trabalho para todos, tá? E o meu trabalho aqui, ó, estou fazendo uma roupinha para minha neta. Graça, muito obrigado. Essa sua fala é para nós um presente, né? Você que é nossa parceira, articulou aí todo esse nosso encontro com o professor Tiago, né? Isso porque a Graça é uma pesquisadora, ela estava aí assistindo várias lives, vários eventos, e ela falou, olha, nós não podemos deixar de trazer o Tiago aqui, porque ele tem uma fala muito precisa, que a gente precisa ter essa formação com ele. Marcelo, Marcelo, desculpa, você falou em parceiro, eu lembrei da tradição que Samambaia tem de instituições parceiras anteriores até à implementação das primeiras escolas públicas. Então, eu quero agradecer quem estiver aí das escolas parceiras, porque eu sei que tem. Então, tem escolas ligadas a movimentos religiosos, tem escolas ligadas a movimentos sociais. Queria lembrar, dizer e reforçar aqui que a nossa fala é uma fala estritamente histórica, muito respeitosa, voltada para a questão mesmo da ciência, respeitando o posicionamento político e religioso de cada um, com o intuito de crescimento, cada um na sua fé, eu tenho a minha fé também, e dizer da tradição, no bom sentido, né, e da contribuição para a comunidade da Samambaia que essas instituições têm. Me parece que na Samambaia são quase 30 escolas, eu não sei direito, mas são muitas. São muitas. São muitas instituições, assim, obrigado por ter... Inclusive, foi um dos pontos, né, que foi mencionado aqui no chat, e eu queria ver se o ADEI poderia mediar para nós aqui o debate, ADEI, por gentileza. Talvez, eu não sei se seria possível, Tiago, a gente fazer aí uma rodada de dois ou três blocos de questões para a gente ir dialogando. Tá bom. ADEI? Boa tarde, professor Tiago, boa tarde, Marcelo, todos e todas e todos, né? Está sendo uma satisfação poder mediar esse chat, e algumas questões ainda estão sendo colocadas, Tiago. Eu fui anotando aqui alguns comentários, e aí eu gostaria de saber se você prefere que eu leia todos, ou divida por blocos, como sugeriu o Marcelo, o que você acha melhor? Pode ser por bloco, você pode fazer 3 de uma vez. Então, tá beleza. Então, eu farei os 3 comentários, aí está na ordem cronológica de postagem, né? Algumas ainda estão sendo postadas, e aí, na medida possível, eu incluo as que estão sendo postadas agora, tá? Ok. A Lívia Gonçalves de Oliveira, ela diz, sou apaixonada pela obra Encontro entre Currículo e Avaliação da Coordenação Pedagógica da Escola. Atende perfeitamente algumas demandas de nossa atuação como coordenador pedagógico. É uma fala dela. E a Verônica Gomes, ela diz, para mim está sendo um desafio a mais, porque saí da sala de aula depois de 23 anos, com o intuito de contribuir como coordenadora, porém sabendo que tinha muito que aprender. Me deparo com um desafio bem maior. É a Verônica, da Escola Classe 419. E outra fala é da Graça, né, nossa amiga aqui que acabou de falar. Ela diz, a escola pública tem que refletir sobre a função social da escola e situar qual é a criança jovem, que é o foco do fazer pedagógico. É esse o tema crucial do papel do coordenador, entender a conjuntura. Então, ali eu passo essas 3 e vou fazendo mais blocos de 3 ou 4. Tá bom. Obrigado aí, viu, pelo suporte. ADI, rapidamente. Bom, a primeira pessoa que falou, só não peguei o nome, é Lívia? Qual que é o primeiro nome? Lívia Gonçalves. Lívia Gonçalves, sim. Gente, o livro, um presente que eu, assim, recebi como um presente, eu e ele sentamos para fazer, já é uma obra muito vendida, a tiragem já está acabando, a gente já deve prever uma segunda edição para o ano que vem, porque a leitura é gostosa, numa sentada você lê, é um livro de fácil leitura, quem já leu, Mara Rubio, minha aluna do mestrado, está ali balançando a cabeça, já leu, e veio aqui buscar aqui em casa, né? Então, é muito, muito gratificante. E, como eu disse, aguardem que para o final desse ano a gente deve lançar o fascículo 2,
que é o encontro do currículo e da avaliação no PPP. Porque pense num negócio, olha a Lívia aparecendo aí agora. Lívia realmente comprou o livro. Pense num negócio complexo, elaborar e revisitar o PPP. E dizer para os professores que é importante a escola ter um PPP. Porque é uma conquista democrática. É consolidar a democracia, né? Então, nesse sentido, a gente... E a minha preocupação, viu, Marcelo, sempre foi em ter uma devolutiva para a escola básica, sobretudo. Eu cheguei na universidade como professor doutor, lá na graduação e na pós, por causa da educação básica. Discuto formação superior, é óbvio, estamos aqui discutindo educação superior, formação, mas para a educação básica. Quando a Verônica fala do desafio de sair de sala e descobrir que precisava estudar para estar coordenadora pedagógica, é aquela lente que a gente tem que ter do eterno aprendiz, que é o professor. E isso não pode soar como eterno sofrimento, que eu volto a repetir. Daqui a 30 anos eu pretendo estar vivo, se tiver nos planos divinos, falando de currículo ainda. Já é de cabelo branco, mas quero falar de currículo, até eu me cansar. Porque a gente não pode se cansar disso. Mas tem uma coisa também, eu disse isso e vou frisar, nem todo bom professor vai ser um bom coordenador. Ele precisa ganhar a empatia, a simpatia e o apoio dos seus pares. E isso não é fácil. Isso se conquista a cada dia. Contudo, se ele é um bom professor, 50% do caminho está trilhado para ele ser um bom coordenador. E o coordenador é o gestor. Precisa lembrar disso. Tem que ter perfil, tá bom? Quando a Graça fala da função social da escola, eu não tenho a menor dúvida de que o Saviani é a maior referência que trata do assunto, quando ele diz que, dentro da pedagogia histórico-crítica, a função social da escola é transformar o conhecimento científico em um conhecimento escolarizado e didatizado. Conhecimento de base científica, nas artes, na filosofia, na cultura, e entender para quem que a gente está trabalhando e trazendo esse conteúdo. Como é que eu vou falar de infância se eu não escutar a criança? Como é que eu vou falar do ensino médio se eu não entender quem é o jovem? Recentemente, o INEP ano passado, o INEP me convidou para escrever um artigo num dossiê, até falo direto agora para os colegas do ensino médio, saiu um dossiê na revista Em Aberto, se você digitar no Google, revista Em Aberto, é uma das revistas mais antigas, revista acadêmica do país, saiu um dossiê sobre a BNCC, e eles chamaram um curriculista de cada região do Brasil. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo Centro-Oeste, e por conta do meu trabalho já no ensino médio, eu escrevi um artigo sobre a autonomia do professor frente à BNCC, no ensino médio. Então, um dos problemas é que os currículos para o ensino médio não levam em consideração o jovem neném. O que é o jovem neném? Aquele que não vai trabalhar e não vai estudar, e é realidade. Então quer dizer que ele não se enquadra, o ensino médio então não vai atender esses jovens, porque ou o ensino médio, historicamente, nesse país, ou ele é propedêutico, ou ele é profissional. Então, se não soubermos, de fato, para quem é que a escola serve, essa função social, nós vamos ter problema. E o pior de tudo, ou o melhor, é que o coordenador pedagógico tem que prever antes que os professores, a cada ano letivo. Tá bom? É isso, ADI. Bom, então, seguindo aqui com a segunda rodada, Tiago, e aí, considerando que são algumas falas e não necessariamente perguntas, né, ou comentários, você peneira aí, né? A Ana Elisa, ela diz assim, eu não sabia quem era o Tiago, mas estou encantada. Sua fala e sua visão de educação são extremamente importantes. A favor ou contra, vamos refletir. Já quero muito uma formação sobre currículo. Então, é a fala da Ana Elisa. Depois, a Lívia, novamente, ela diz, esse ano foi o primeiro em que a EAP ofertou curso dedicado exclusivamente ao coordenador pedagógico. Antes, participávamos de cursos que eram destinados aos regentes, salvo uma formação ofertada pela UNB no ano de 2015. E a outra fala é da Fernanda. Até mesmo alguns cursos não eram disponibilizados para coordenadores. Tive que orientar professores em 2015 sem fazer o curso do BIA. Olha só, Ana Elisa, sua fala, ela confirma as minhas suspeitas de que a gente tem, sim, que abrir espaço para o contraditório, a gente, embora eu tenha essa fala, por vezes, esse humor ácido, eu acho que é muito típico do Nordeste, eu atribuo as minhas raízes cearenses, de trazer isso misturado à minha formação intelectual de historiador, não é? Fazer a crítica pela crítica, mas uma crítica que tire as pessoas da zona de conforto. Tá? Gente, eu lido com conservador, e sou amigo de conservador, sou amigo de liberal, sou amigo de ultra-religioso, me divirto, cutuco, faço a pessoa ficar com raiva, depois vou lá, abraço, beijo,
mas não abro mão das minhas convicções. Mas dialogo. Precisa abrir espaço. Sabe por quê? Conviver só com os nós é muito fácil. E a gente vive numa época de intolerância, que as pessoas odeiam quem não pensa como você. O maior desafio é viver com quem é diferente. Viver com quem é igual é muito fácil. É muito fácil. Abrir espaço para o contraditório. O que é diversidade? Eu vou aqui usar as palavras para mim, a maior antropóloga aí que a gente tem viva no país, que discute raça no Brasil, que é a Nilma Lino, né? Que é a construção social das diferenças. Construção social das diferenças é conviver com os diferentes. É para além de tolerar, eu não gosto dessa palavra, tolerância, mas é para além da tolerância, sabe? É tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. E é abrir esse espaço. Então, concordando ou discordando, você está completamente correta, Ana Elisa. Vamos refletir, vamos pensar, não é? Porque se a gente agir como aqueles que a gente condena, nós estaremos sendo pior. Então, é abrir, é ser fervoroso, mas é ser respeitoso, é abrir espaço para o contraditório, tá bom? Lívia e acho que Fernanda, né, que falaram sobre os cursos, e aí elogiando a EAP por ter aberto um curso sobre coordenação pedagógica, até que, enfim, né, só dão trabalho para a gente, tem que ter um suporte, pelo menos, de formação. E eu digo mais, o trabalho que o coordenador pedagógico faz na pré-escola é um, o trabalho que o coordenador pedagógico faz no fundamental, anos iniciais, é um, finais é outro, ensino médio é outro, escola de tempo integral é outro, educação profissional é outra. Então, isso precisa estar muito bem arquitetado. Por exemplo, tem algumas etapas que são, assim, esquecidos na Secretaria de Educação. Eu fui professor de 4º e 5º ano, acho que uns 8 anos seguidos, e eu trabalhei com Claudelice aí, que é colega de vocês na Regional de Ceilândia, ou da Samambaia, mas trabalhou comigo aqui na Ceilândia. Quem trabalha no 4º e 5º ano é esquecido, é abandonado, não existe curso. Eu, por exemplo, era doido para oferecer curso, a EAP também nunca me deu abertura aqui na Ceilândia, eu também adoro a Ceilândia, mas a Regional de Ceilândia tem umas coisas que, enfim. Eu queria oferecer o curso, o meu doutorado foi na área de ensino de história, nos anos iniciais. Qual é o professor de anos iniciais que dá aula no 4º e 5º ano que não queria uma formação para trabalhar com geografia e história do Brasil para criança? E não tem, quase não aparece, é um ou outro curso, mas que não tem aplicação prática. Normalmente são muitos colegas que saem do doutorado, não vêm para a escola, vai direto para a EAP e esquece que os nossos alunos chegam com fome na escola, que não tem um lápis e por aí vai, sabe? Eu acho que falta chão na escola, das formações. Ok? É isso, ADI. Então, passarei aqui para o terceiro bloco, caro Tiago. E aí eu informei aos colegas participantes aqui agora e às colegas que em 5 minutos eu já vou estar fechando aqui a coleta de falas, tá? Bom, a outra fala aqui começa com o Carminho Lúcio. Ele diz, são falas como essa que precisamos ouvir pelo menos 12 vezes ao ano, né? Então, a sugestão que ele dá aqui. E a Elaine Amância, ela diz, como levar os professores a usar mais nesse momento? Sinto um medo excessivo de muitos para saírem da caixa. Por muitas vezes, levamos soluções diferentes e que podem dar certo, mas há resistências. Por vezes, não buscam nem mesmo tentar o uso. Percebemos que algumas coisas não mudam. Presencial ou remoto, a mudança é suada. E a Ana Cláudia Teixeira diz, infelizmente, tenho encontrado muitas dificuldades para realizar um mestrado, muitos entraves, inclusive temos que participar de aulas como alunos especiais e vejo exclusão em muitas dessas etapas até conseguir alcançar inserção na universidade como mestranda. Realmente são poucos como você, Tiago, que incentiva. Vamos lá, então. O colega que falou da fala 12 vezes por ano, eu concordo. Eu acho que a gente não deve se cansar de nós mesmos, viu, gente? A gente não pode se cansar dos nossos pares. Nesse sentido, a gente tem que ser corporativo, no bom sentido da palavra, mesmo, se ajudar. Não é virar muro de lamentação, não, tá? Eu acho que isso a gente pode fazer em outros lugares, tomando alguns cafés, é muito melhor, tá? Eu acho que é crescer, narrar as dificuldades e crescer. Quando a colega fala aí de como ousar, né? Gente, eu imagino a dificuldade que vocês estão tendo de fazer com que os colegas saiam da caixa de Pandora, da zona de conforto. O exercício da empatia, nesse momento, é mais do que necessário. E tentem atribuir isso ao fato das pessoas não dominarem a tecnologia.
vai ter 1% que domina a tecnologia e não quer fazer, tá? Desculpa, mas vai ter. Agora, vamos pegar aqueles 30% que está com medo, que não está com uma boa vontade, porque não tem o domínio. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que sentar com essa pessoa virtualmente, mostrar, ensinar, descobrir junto com ela como é que ele cria um blog, como é que ele cria um canal no YouTube, descobrir um software livre direcionado para a área dele, buscar, por exemplo, se é um colega da biologia e você é, sei lá, do português, das letras, você não tem muita familiaridade com a biologia, então você vai buscar colegas da biologia. Olha o trabalho que o coordenador pedagógico tem, aquele que é comprometido, ele vai além das funções. Porque você é comprometido e quer atingir a criatura da biologia, você vai atrás dos colegas da biologia para saber o que eles estão fazendo, aqueles bons. Então, não tem segredo nem fórmula mágica. Se o problema você detectar que é a tecnologia, você vai tentar atender o colega com isso. Agora, se mesmo depois disso a coisa não for, admita que você chegou ao seu limite e que você tentou. Não sofra com isso. Já tem gente demais sofrendo com a pandemia. Tá bom? A gente tem que mudar o que é possível. O que não é, deixa estar. Ana Cláudia, a universidade é pública. Não existe vaga, dono de vaga. O mestrado precisa ser transparente. E enquanto eu estiver naquela universidade, eu vou priorizar professores e professoras da rede pública. Eu já disse, professores da rede pública, conveniada, enfim, docentes. E sempre abro vagas e faço questão de oferecer disciplinas no mestrado e no doutorado à noite. Porque para muita gente, para a grande maioria, é melhor à noite, porque não é todo mundo que consegue se afastar. Então, que cada vez mais a universidade seja mais aberta. A gente vai para as escolas lá da universidade, chega nas escolas, coleta os dados, usa muito vocês, depois não abre vaga para formar mestre e doutor. Então, assim, eu digo isso em todo o departamento, em toda reunião que eu vou do colegiado, viu? Tem muita gente que olha torto, uns colegas que estão lá a passeio. Gente, tem colega na UNB que nunca saiu do plano piloto, ele não sabe nem o que é Ceilândia, Samambaia, Taguatinga. E sabe o que eu faço para provocar os que me procuram? Vou fazer um chá na minha casa, pego um ônibus e vem para cá, ou qualquer outro veículo. Faço rodar e conhecer. Já levei colegas na escola aqui no Penote, onde eu dava aula. Aí eu falo, você está vendo o que é isso aqui? Isso aqui é escola. A hora que você pedir para um orientando seu vir coletar dado, pegar e depois levar lá, você lembra que tem colegas aqui que sofrem, morrem de calor no mês de agosto, que a umidade é baixa, que o menino sai com sangue no nariz. Lembra do colega da área específica, que é um infeliz que fica com aquele horário que eu odiava quando eu estava no ensino médio, dava aula do professor de história depois do intervalo. Ninguém consegue dar aula depois do intervalo à tarde. Então, eu mostro isso para os colegas na área da educação para dizer, isso é escola pública, gente, acorda. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muitos colegas, assim, com gabarito, intelectuais, que eu respeito demais, mas que não sabem o que é escola. Não sabe o que é escola, o que é fazer educação pública. E aí eu tento me colocar no lugar deles. E eu falo, vamos para a Ceilândia. Vocês vão saber o que é educação. Tá bom? Então é isso. É isso, meu querido. Adeir, eu queria, só para a gente ir organizando aqui o turno de fala, né? Eu queria ver com você se nós poderíamos fazer mais um bloco ou dois, e porque o Tiago, ele deixou a gente bem ansioso com o livro que nós vamos sortear, e aí a Heloísa já organizou ali toda a logística, e aí, para a gente poder contemplar aí o pessoal, a gente vai fazer o sorteio ainda até o final da reunião, tá bom? Olha que coisa boa, olha o sumário, gente, olha que delícia, olha o tanto de coisa que tem nesse sumário, olha, muita coisa boa. Olha, tá vendo? E aí a gente pode conduzir dessa forma? Pode ser, Adeir? Então, deixa eu ver se eu entendi a sua proposta. Anotado aqui, eu tenho 4 falas agora, então eu passaria elas e encerraria, e a gente já passa para o sorteio, ou coletaria mais? Isso, a ideia seria essa, você lê as 4, né, e aí o Tiago tem um momento de interação, e a gente parte para esses encaminhamentos finais, né, até porque a gente já está quase caminhando para 2 horas, e a gente sabe que 2 horas de tela representa muito mais, né? Então, vamos proceder dessa forma? Então, tá bom. Eu finalizo aqui agora, então, nesse bloco, com as 4 falas, tá? Vamos embora. Então, vamos lá. Aí, Tiago, são 4 falas. A primeira é da Fernanda. Ela diz assim: com o excesso de trabalho que estamos tendo durante esta pandemia, confesso que quase chorei quando falaram que ia ter formação hoje. Ainda bem que teve. Amei, Tiago, parabéns. Bom.
é a fala da Fernanda, e o Jonathan Vilas Boas, ele diz assim: Tiago, poderia retomar um pouco da fala sobre o currículo de transição, pensando especialmente para nós de anos iniciais. E uma pessoa conhecida, né, só aparece aqui desconhecido, diz: como que podemos entrar em contato? Creio que contigo, né? E a outra é da nossa amiga Késia. Késia, ela é coordenadora aqui da Educação Especial, e ela diz: apesar de todas as dificuldades, a educação especial, e inclusive em Samambaia, tem tido experiências exitosas. Estreitamento com as famílias e o reconhecimento da importância do papel do professor, das salas de recursos e dos nossos queridos coordenadores. O Centro de Ensino Especial tem dado um show de criatividade junto com seus coordenadores. A fala da Kézia. Beleza. E o último bloco, Thiago. Beleza. Primeiro eu botei aqui os contatos, tá? Coloquei o WhatsApp aí para contato profissional dos livros e tal. O Instagram tá aí também, viu, gente? @francisco.tiago.nb, acho que é isso, vocês acham? Tem Facebook também, ok, tá lá. Vamos lá, então. Fernanda falou do excesso de trabalho, quando disse que era outra formação, que saco, palestra. Eu também já disse isso muitas vezes, viu, Fernanda? A gente tem que aprender a selecionar, de fato, os assuntos e os sujeitos que vão falar. Eu acho que a gente passou do tempo de perder tempo. Desculpe aí o quase pleonasmo. Eu acho que, mas também a gente tem que, olha o exercício da empatia de novo, muitos dos nossos superiores erram tentando acertar, e às vezes insistem em algumas formações que não vão nos agradar, porque às vezes não conhecem o trabalho de quem convidam, né? Eu estou feliz porque eu acho que eu atendi as expectativas de vocês, eu espero que Graça tenha gostado do que ouviu, porque foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo. E Marcelo, para quem não sabe, foi meu colega de doutorado, a gente foi colega em algumas disciplinas, né? E eu defendi antes, Marcelo defendeu um pouco depois. E nesse sentido, eu acho que a gente... E isso pode ser evitado, essas formações desnecessárias e a perda de tempo, quando quem está na gestão escuta mais quem está na sala de aula. Do que a gente realmente precisa? Pronto, é uma coisa simples. E também saber aproveitar os talentos de casa. Eu sei que às vezes é bom trazer uma, entre aspas, novidade, né? Que é aquele velho ditado bíblico ainda, de que santo de casa não faz milagre, realmente às vezes é bom trazer uma novidade. Mas tem escola que faz formações continuadas maravilhosas usando só os colegas da escola, tá? Então, assim, mas que bom, Fernanda, fico feliz, viu? Fico feliz, que bom que eu atendi aí as expectativas, tá bom? Jonathan, currículo de transição para os anos iniciais. Jonathan, talvez, a gente que é da pedagogia também, sofra muito com essa realidade do ensino remoto, porque eu não preciso adaptar só a história, por exemplo, o ensino médio. Eu tenho que dar conta de geografia, matemática, português, ciências, artes, educação física. Jonathan, se você puder desenvolver um trabalho de... E aí, não tem problema nenhum em usar o DIL e a pedagogia de projeto, você não tem problema nenhum em usar o Ovid de Crowley com um centro de interesses. A gente precisa se reinventar e usar, inclusive, aquilo que estão chamando hoje na educação de tradicional. E cuidado, gente, estão transformando clássico em tradicional. Tradicional é aquilo que é chato, antigo, que não nos interessa. O que é tradicional é aquilo que é centrado na figura do professor, que é autoritário. Não é esse tradicional que eu quero. Eu quero o clássico. Por exemplo, a pedagogia de projeto, apesar das críticas, ainda é clássico. Ninguém fez nada melhor. O centro de interesse do Ovid de Crowley é clássico. Então, por que eu estou falando isso? Porque o currículo de transição para os anos iniciais, ele tem que ser centrado em projetos, em temáticas, em eixos. Se você for organizar o teu trabalho pedagógico agora em disciplina, você vai enlouquecer, porque você não vai dar conta. Então, tem que ser temáticas. Você tem que escolher temática por mês, por bimestre, para desenvolver os conteúdos centrais de cada disciplina, em volta desse tema maior. É a única saída que eu vejo plausível. Eu sempre trabalhei por projetos nos anos iniciais, eu nunca trabalhei com disciplinas. Meus alunos nem tinham caderno de disciplina. Por exemplo, eu trabalhava com a importância da água no primeiro bimestre. Era um caderno só. Os pais queriam me matar, mas eu sentava, organizava. No segundo bimestre, eu trabalhava com eles com a questão do cinema nacional, para trabalhar com a história do Brasil. No terceiro, eu trabalhava com história e cultura africana e afro-brasileira. Os meninos viam de Zumbi ao Candomblé. E no quarto bimestre, eu trabalhava com sustentabilidade, alguma coisa assim. Eu sempre trabalhei por projetos, tá? Então, eu não vejo outro caminho não conheço outra coisa que dê certo, tá bom?
O terceiro é contato, já botei aí os contatos. E por último, gente, a educação especial, Samambaia é pioneira. Quando eu lembro, quando falam para mim de educação especial, me vem 2 espaços que eu conheço de perto. O Centro de Educação Especial da Samambaia e o daqui da Ceilândia de Setoró, que é fisicamente perto de mim. Agora, por exemplo, a ecoterapia que a Samambaia faz, não sei se ainda faz, que é uma coisa sensacional. O trabalho das equipes, o trabalho de formação continuada é referência. Isso precisa chegar no Distrito Federal inteiro, porque a educação especial da Samambaia é referência. Isso é reconhecido, inclusive fora do DF, tá? Então, dar os parabéns e dizer do esforço e que a gente precisa repensar, inclusive, as crianças nesse ensino remoto, que é uma outra realidade, é um outro assunto. Tá bom? Acho que é isso, gente. Ok, Tiago, assim, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado, ADI, pela mediação do chat, né, com toda a objetividade, gratidão imensa. Eu queria, assim, dar continuidade, né, à nossa reunião. Tiago, neste momento eu queria te convidar, você dá uma olhadinha aqui no chat, tem várias mensagens de agradecimento, que beleza, gente. do quanto essa formação foi boa, o quanto você contribuiu com os coordenadores aqui da nossa regional. E aí, enquanto você está lendo, né, eu queria ver se a Heloísa poderia protagonizar aqui o momento do sorteio. Opa! Né, assim, porque aí a gente vai encaminhando já para a finalização, né, da nossa reunião. Daqui a pouco a nossa chefe da Unieb, ela esteve conosco o tempo inteiro aqui, acompanhando a formação, e ela vai também ter uma palavra de fechamento do evento, tá? Aí, Marcelo, se alguém puder também criar coragem aí, até no microfone, quiser só fazer uma avaliação, eu sei que vocês têm isso, mas eu gosto desse feedback rápida, tranquila, se atendeu. Eu sei que as falas aí a maioria atendeu, né, mas a gente sempre pode melhorar. Eu agradeço. Eu posso fazer uma sugestão? Pode, Leandro. Que a gente claro. fez no café virtual. Boa tarde, primeiro. Me chamo Leandro, eu sou o coordenador intermediário de apoio da pasta do noturno, do EJA. Como nós somos muitos, se de repente, já que a gente está cuidando aqui do chat também, se cada um fizesse uma avaliação para você em formato de uma palavra ou uma frase, e depois a gente pode repassar para você. Tá ótimo. Que aí todo mundo escreve aqui no chat, Leandro, e a gente repassa depois. Porque tá aí... ótimo. Boa ideia. Adorei. Perfeito, então, enquanto a Luísa vai, então, protagonizando aqui o sorteio, a gente vai fazendo essa avaliação aqui para o Tiago acompanhando. Obrigado pela ideia, Leandro. Tá bom. Oi, gente, boa tarde. Eu vou projetar minha tela e vou mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar. Eu vou utilizar o cadastro que a gente fez da presença para poder fazer o sorteio, tá? Só me fala aí se está projetando agora. Começou a projetar? Ainda não. Ainda está indo, não veio ainda não. A minha internet também está acontecendo o streaming, então ela vai ficar um pouco lenta. Mas acho que apareceu aí, né? Para vocês? Apareceu. Aqui é o registro da presença de vocês. A partir de agora, eu vou bloquear aqui as respostas. A gente não vai aceitar mais respostas. Nós temos agora, no momento, 148 respostas. Aqui é a minha planilha com os números. Então, ela vai de 1 até o 148. E aqui eu vou fazer o sorteio, tá bom? Sortear um número entre 1 e 148. Vamos ver quem vai ganhar. 123. Vamos ver quem é o 123. Quem será? 123 é a Valquíria Rodrigues, da CEPI IP Roxo. Valquíria, você está aí? Valquíria, cadê você? Apareça! Valquíria, consegue abrir o microfone, Valquíria? Tá aqui, hein? Valquíria, aparece de rostinho também, Valquíria, cadê você? É do CEPI IP Roxo? Isso, IP Roxo. Que bacana. Eu acho que a Valquíria não está. Se não tiver... Cadê a Valquíria? Se não tiver, não ganha, hein?
Socorre a Valquíria, gente. Valquíria. Acha a Valquíria, Renata. Às vezes ela não está conseguindo abrir, né, gente? Ela não está no grupo. Não tá não na Ela saiu da mais, lista. não. Ela saiu da sala. Fazemos outro sorteio, então? É claro. Lógico. Vocês estão vendo que só mudou a forma? Se fosse no auditório, provavelmente ia ser a mesma coisa. Então, vamos lá de novo. Deixa eu projetar aqui para vocês. Agora eu acho que vai todo mundo cruzar mais os dedos que da outra vez, Elô. Segunda chance é sempre uma emocionante. Tá? Do número 1 ao 148. Vamos ver agora quem será o sorteado. Vocês estão muito tecnológicos, gente. Que bacana. 55. 55? Olha aí. Quem será? 55, não. A Carlene Pereira, da CEPI Juriti. Gente, a Carlene. Aparece, Carlene. Tá parecendo meus alunos da graduação, que eu faço a chamada e não aparece? Credo! Eu acho, Thiago, que isso é uma mensagem do coletivo. As meninas, eles estavam lá pedindo para a gente ser mais específico com as instituições parceiras, né? Porque nós temos 29. Ah, entendi. Pois e aí eles não foram resistentes para ficar até o fim. E eu lembrei deles. O prêmio, gente. Eu lembrei deles, falei deles. Pois é. E olha, gente, obrigado por ter ficado até agora. 171 pessoas, pelo menos está aí o registro. Olha aí, Marcelo, que beleza. Guiana, que coisa boa, gente. Vamos sortear aqui. 139. 139, gente. CEPI também. Maian Pereira de Castro, da CEPI Angico. Ela se encontra? Cadê, gente? Deixa eu ver aqui na lista. Tô aqui. Cadê? Deixa eu ver. Ela tá vendo o rostinho. Maian Castro. Ui, cadê? É isso? Isso. Maian, posso autografar? Pode sim. Ô, querida, tá aqui. Depois a gente vê como é que você busca aqui, tá bom? Não vou dar mais para ninguém, é seu, tá? Tá bom. A gente faz a parceria com a Claudelice. Isso, Claudelice mora no meu bloco. De muitas coisas. Pois é, Claudelice mora no meu bloco. Mais uma Uber do seu livro. Pronto. A Claudelice está em qual escola? Claudelice está em qual escola? 427. 427. Ah, tá ótimo. Então, Maia, você poderia conversar com o gestor de parceria da sua instituição para ele me passar e eu articulo aí esse movimento, tá bom? Para a gente entrar em contato com a colega lá do 427, viu, Maia? Tá ok. Marcelo, deixa eu aproveitar, né? Gente, quem quiser adquirir esse livro ou do currículo integrado e tal, pode adquirir direto comigo também, faz transferência, tem maquininha, até com maquininha eu ando agora, porque a editora mandou, tive que aprender a mexer com esses troços tudo, tá? Pode adquirir, porque tem. Esses eu ainda tenho exemplares, tá bom? Opa, perfeito, Thiago. Então, vamos fazer o seguinte, né, para a gente ir caminhando para o encerramento. Eu vou convidar aqui a professora Guiana, chefe da Unieb, aí ela tem uma fala e depois o Thiago faz uma fala de despedida conosco, pode ser? Pode ser. Gente, a palavra do momento tem sido o tempo todo gratidão. Gratidão pelos espaços concebidos, pelos tempos concedidos a cada um. Eu creio que o Francisco Thiago veio trazer para a gente não só o que a gente já sabe, mas também provocar aquilo que ainda nos incomoda. Então, é sempre bem-vindo isso mesmo, o debate. Então, sua fala para nós é preciosa. A gente que há 5 anos trabalha com esse fórum de coordenadores, nunca o palestrante que vem falar sobre o papel do coordenador pedagógico, tanto em escola quanto nas instituições educacionais parceiras, fala o que não seja igual e o também não seja diferente. Então, a gente consegue
destoar não, a gente consegue destacar aquilo que é unânime e que, como você diz, eu espero que a gente não chegue aos cabelos brancos, ainda falando do papel do coordenador. Eu espero que até lá a gente já consiga ter colocado esse espaço e esse lugar, essa vez e essa voz ratificada dentro das escolas. Que eles parem de ser X-tudo, que eles parem de abrir turno, que eles parem de ser B10, e que eles exerçam essa função que você também defendeu aqui. Seja dentro de uma escola pública, seja dentro de uma escola particular, seja dentro de uma escola conveniada, que a gente tenha todo esse espaço, essa oportunidade que você nos dá de enxergar a coordenação pedagógica como formação contínua, continuada, inspiração para os nossos professores. Agradeço às regionais que estiveram conosco, Taguatinga, Recanto das Emas, Sobradinho. Muito bem-vindos e bem-vindas cada uma e cada um. E, mais uma vez, muito obrigada, Francisco Thiago. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por ter ouvido a Graça. Agradeço a cada um que formam minha equipe. Nós estamos juntos em todos os momentos, nos formando e formando também as pessoas que a gente acompanha, e para mim foi uma tarde maravilhosa. Gratidão eterna. Guiana, eu quero só externar aquilo que eu estou sentindo, que é muita felicidade, saudade de escola, saudade de ver vocês todos e todas e todes, e que a Graça consiga se restabelecer logo, porque é uma pessoa que eu não conheço fisicamente, mas que já faz falta, eu sinto isso, e quero agradecer aos colegas todos e todas e todos aqui, pelo respeito, pela escuta sensível, pelas palavras carinhosas aqui, que eu estou tentando acompanhar aqui, mas realmente são muitas. Muito obrigado. Que a gente tenha ânimo, que a gente consiga enxergar uma luz no fim do túnel, que a gente consiga transformar essa pandemia numa frente de batalha onde haja mais vitória do que derrota, sabe? Que a gente consiga parar de murmurar e reclamar sem dar solução, que a gente consiga encontrar as brechas nos problemas para achar as devidas soluções, que a gente não perca o espírito da coletividade. Educação sem parceria, sem coletividade, não é educação, sabe? E eu estou disposto a contribuir em outros momentos com vocês. Foi uma tarde muito gostosa, muito proveitosa. Isolados, sim, sozinhos, não pode, senão a gente sucumbe. Eu vou me apropriar das falas aqui talvez, um dos maiores políticos e ativistas que esse mundo já viu, que é o Mandiba, que é o Mandela, quando o Mandela diz o seguinte, eu acho que é uma frase que cabe tanto para esse nosso Brasil de hoje, que é: democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. Escola, e eu vou parafrasear ele, escola vazia de gente, de professor, de aluno, não é escola. Boa tarde, gente. Obrigado. Gratidão, viu? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Thiago. Então, quero agradecer então a todos, a todas, a todos, né? Aprendemos com o Thiago aí. Quero agradecer a presença, o tempo, a parceria, a escuta ativa de todos vocês, a interação no chat, todo esse momento que nós vivenciamos foi graças ao coletivo. E aí, reafirmando o que a Guiana colocou, agradecer a toda a nossa equipe da Unieb, né, assim, aqui tem uma grande equipe trabalhando, né, em várias atividades, cuidando da tecnologia, cuidando de todo o suporte para que esse evento aconteça. Então, a gratidão aí, né, retomando essa fala da Guiana, gratidão a toda a equipe da Unieb, ao Thiago e a todos nós. Boa tarde, bom final de semana e até a próxima, né? Tchau, gente, boa tarde. Tiago, enquanto o pessoal está saindo, eu queria te perguntar, assim, várias pessoas estão mandando mensagem aqui no privado pedindo as gravações, pedindo a gravação. Pode, né? Você autoriza, né? Claro, se você inclusive quiser e puder me mandar, eu disponibilizo também no meu canal do YouTube, eu carrego o vídeo lá, tranquilo. Perfeito, ótimo, porque assim, foi uma formação muito boa, assim, o conteúdo, a temática, para esse momento, acredito que não só para a nossa regional, mas para o DF inteiro, né, vai ajudar muito. Foi cheia, Marcelo, teve uma hora que tinha 215 pessoas que eu olhei aqui, parece, 210 online, né?
Mas aí fica, gente, eu posso pôr no meu canal do YouTube, dou os créditos, Unieb e Samambaia, direitinho. E nós vamos divulgar também para as Uniebs, tá, Tiago? Isso, façam isso.